Olá, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Sou o Carlos Eduardo Canto e minhas convidadas de hoje, no primeiro bloco, Laila Sol, e no segundo bloco, Mariane Kucinski Capone. Laila Sol é formada em Comunicação, Relações Públicas com especialização em MBA em Marketing. Participa de eventos e debates nacionais sobre o futuro da mídia e da publicidade no Brasil, compartilhando sua experiência em inovação, audiência, dados e transformação dos negócios de comunicação. Atualmente é diretora executiva de marketing do Grupo RIC, onde atua na estratégia de crescimento de audiência, inovação de produtos publicitários e monetização de produtos de mídia. Ao longo da carreira, construiu sua trajetória em marketing e comunicação, com passagens pela Dizal, Consórcio, iShare e Ademicon. Obrigado por participar do Canto a Canto, Laila. Obrigada a você, Canto, pelo convite. Uma honra estar aqui estreando 2026. Exatamente. E é muito importante, porque hoje, sabe que a admiração que eu tenho por você, principalmente pelo Grupo RIC aqui, que abriu esse espaço de marketing, né? Hoje para a gente poder divulgar a indústria imobiliária. Sim. Isso para nós é muito importante. Então a gente vai falar bastante sobre os projetos aqui do grupo que vem de 2026 e tem muita coisa. Talvez em meia hora não dê para a gente falar tudo aquilo que você já fez e aquilo que vem pela frente, né? Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes a tua trajetória, né? Porque afinal de contas, você lá atrás, você gostava de pessoas, gostava de gente, porque para fazer marketing tem que gostar de pessoas, né? Sim. Eu sou formada em Relações Públicas, então comunicação acho que é a minha habilidade de competência pessoal e habilidade de competência profissional. Então, eu digo que conversando bem a gente chega a qualquer lugar. Então, basicamente, a minha formação acadêmica é sobre entender os públicos, entender as necessidades e integrar pessoas e marcas, deixá-las mais próximas. E o marketing, né, que foi meu MBA e pós, trouxe uma visão mercadológica disso, né? Acho que marketing é fazer mercado, né? E você pode fazer mercado para ter vendas, para ter audiência. Então, você precisa ter pessoas que comprem ideias, que comprem produtos e no fim que você gere um resultado, seja para marcas, seja para vendas. Então, eu estou muito satisfeita com a escolha que fiz. Já são aí mais de 20 anos de trabalho, já passei pela área de serviço, já passei pela área de performance, área digital. E eu falo que hoje, assim, no grupo de mídia, a gente está na cozinha, onde os pratos saem, né? Sim. Onde a mágica acontece. Então, já estou indo para o 4º ano de Grupo RIC. E são 18 veículos de comunicação, então você vive a mágica da televisão, do rádio, do digital, da revista impressa, então, né? Dos portais. Então, é um privilégio como marqueteira poder estar atuando num grupo de comunicação tão vivo como o nosso, que não para de se reinventar. A gente tem cases toda hora, porque a gente está hoje no programa que fala do mercado imobiliário, a gente tem programas de agro, então, para mim, é um privilégio poder estar aqui. Mas eu estava olhando o teu currículo, você sempre trabalhou do outro lado da mesa, né? Sim, E do hoje lado em da dia, mesa. exatamente, Aham. você contratando mídia, hoje em Isso. dia você tem que passar, hoje em dia, os projetos para ser contratada. Isso. Faça uma comparação disso um pouquinho. Eu falo que esse lado da mesa do veículo, a gente vira mini marketing de grandes marcas das outras marcas. Então, eu falo que a gente tem a responsabilidade da marca, do Grupo RIC, dos veículos, mas eu também tenho uma responsabilidade com a marca de cada anunciante. Então, dentro da área de marketing, hoje a gente tem uma área de atendimento a cliente, a gente tem a gestão de todos os projetos de mídia. Então, cada projeto de mídia, esse anunciante ele passa a ser a nossa responsabilidade, né? Então, a gente estava falando de um case da Avante, né? Que é um Sim. cliente de mercado imobiliário. Um case de mercado de marketing de influência. A gente trata como se fosse o nosso projeto de marketing de influência, né? Na contratação do influenciador, na gestão da campanha, até a entrega final. Toda essa gestão é como se fosse uma campanha da RIC mesmo. Então, eu acho que a gente tem uma equipe relativamente grande e multidisciplinar, porque você passa a olhar mais de um cliente, né? A gente, pra você ter ideia, no ano de 2025, a gente atuou em 130 projetos multiplataforma. São 130 marcas diferentes, clientes diferentes. Tem que entender cada um ali. Então, eu passei, quando eu estava, por exemplo, na Demicon, eu tinha 3, 4 marcas no portfólio, né? Hoje a gente tem 18 marcas no Grupo RIC, mais 100 e poucas marcas, são mais de 1.000 anunciantes ao todo, com campanhas de mídia, e no fim eles esperam do Grupo RIC o resultado, né? Resultado para vender mais, para atender melhor o seu cliente. Então, é uma grande responsabilidade, sim. Mas, Laila, hoje a gente fala sobre ser multiplataforma. Eu realmente sou leigo em comunicação e tenho a oportunidade de conhecer aqui o grupo e saber. Na minha época, quando eu vim para cá, eu sempre gostei de rádio, gostei de outdoor, o que hoje o grupo tem, né? Outdoor e tem a rádio.
Mas eu vejo que esse projeto de né, plataforma, é um projeto que para mim, na época, quando eu comecei e vi habilmente que você está tocando esse projeto, juntamente com o presidente, né, é muito interessante. Então, eu queria que você falasse o que é, porque as pessoas não entendem. Porque antigamente a gente falava, até uma época conversando com o Petrelli, ele falou, por exemplo, o debate de televisão. O debate é muito importante para a gente definir, entendeu? Se não fosse o debate, hoje em dia, talvez muitos candidatos perderiam as eleições e através do debate se consegue ficar uma coisa muito mais. Então, dentro desse, eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa multiplataforma para o nosso ouvinte, aquele que está querendo anunciar. Se a gente falou até do lado de cliente anunciante, a gente colocar no lado de audiência consumidora, né? Eu, Laila, tenho 40 anos, sou diretora de marketing de uma empresa e sou consumidora, sou mãe. Como a gente consome mídia e conteúdo? A gente é multiplataforma, né? Então, o hábito de assistir televisão, estar com o celular na mão, o hábito de você estar no carro zapeando as rádios, né? Você fica mudando de rádios várias vezes, cada vez mais. Você sai da sua casa, entra no elevador, tem uma propaganda no elevador. Então, o consumidor, ele consome conteúdo hoje, mídia, em vários formatos. Eu, como marketing, o meu conselho sempre foi para uma marca esteja em multiformatos, né? Então, não coloque toda a sua verba de mídia num único canal de comunicação, né? Então, você vai trabalhar a televisão com o digital, vai trabalhar o rádio com o OH, vai trabalhar a revista impressa com o digital. Então, você, de fato, tem que pegar a sua verba, o seu investimento, olhar quais são os veículos, quais são as plataformas que o seu público está e monte um plano de mídia multitelas, né? Monte um plano de mídia cross, porque o consumidor, ele está consumindo em outras plataformas. Tem uma imagem do Grupo RIC que eu gosto bastante, que é uma pirâmide, onde a gente colocou todas as classes e idades que a gente atende, de classe A, classe C. Então, dentro de uma pirâmide, eu tenho a classe A, por exemplo, a classe AB, que está numa Top View e está numa Jovem Pan FM. Então, na Jovem Pan FM, quando você está consumindo música, você está num momento diferente, no carro, escutando, né, 7 Melhores da Pan. Quando você está lendo uma revista da Top View, você está, às vezes, no outro hábito de consumo. Então, você falar com esse público nessa jornada, você está ficando mais fixo na mente dele, está conversando mais, se aproximando mais com ele. Então, isso é uma condição sine qua non. Você não consegue, acho que, mais criar marca se não for seguindo essa jornada junto com a audiência. Agora, hoje em dia, no mercado de publicidade, no mercado de marketing, eu sinto muito, né? Eu sempre gostei muito dessa parte. Mas eu vejo que existe ainda a dificuldade. Você acabou de falar que tem que conhecer. Para o nosso ouvinte, aquela pessoa que está aqui hoje escutando, que trabalha com publicidade, como escolher o veículo, né? Porque muitas vezes você vai, por exemplo, Santa Catarina, o pessoal me liga muito, fala, Canto, qual é lá a mídia que eu devo utilizar aí? Até hoje, com todas as ferramentas, as pessoas ainda têm dúvidas aonde investir. Mas como é que você daria essa dica para esse que quer contratar mídia? De que maneira? Vocês também fazem aqui como você falou, não coloque só no Grupo RIC, coloque em outros. Vocês fazem esse planejamento se vier aqui? Acho que uma das grandes ativos do Grupo RIC é essa venda consultiva, né? Então, eu já vim de mercado de financeiro, de consórcio, você faz uma venda muito qualitativa dentro do número. A venda de mídia, ela precisa partir de um briefing. Então, dificilmente você vai ver um plano de mídia nosso, um executivo, alguém da área comercial, chegar com a tabela de preços e dizer, o que você quer aqui desse cardápio? Não. Então, ela vai partir de uma conversa, ela vai partir de qual é o seu público-alvo, qual é o objetivo dessa comunicação. Você quer posicionar um produto? Você quer lançar um empreendimento? Você quer gerenciar uma crise? Você quer fortalecer uma pessoa, uma personalidade da sua empresa? Então, ela tem que partir de uma conversa inicial para você entender qual é o momento da empresa, qual é o público-alvo da empresa. E tem uma pergunta que, às vezes, a gente fica com menino, assim, quanto você está disposto a investir? Né? Acho que essa é uma pergunta muito realista, pé no chão. Assim. Então, quanto de marketing a sua empresa está disposta a investir? Isso tem muito a ver em relação para os nossos ouvintes lá, do faturamento. Por exemplo, uma empresa fatura X, investe X% em mídia. Tem. Você tem números, né? 3% a 5%. Que sejam mágicos ali. E depende muito da área do segmento. Você tem segmentos que são digital first, que trabalham com e-commerce, que tem essa pressão da venda direta. Então, tem cifras maiores. Mas
definir, ter no seu planejamento qual é o percentual que você vai investir em marketing, né? E dentro desse valor tem duas divisões muito importantes. Tem o valor, o dinheiro que a gente fala que é investimento, que é de branding da marca, e tem o valor que é para vendas. Então, assim, eu vou investir numa campanha de empreendimento que eu quero gerar lead. Você tem um valor específico. Poxa, eu quero posicionar a marca da construtora, eu quero posicionar a marca do empreendimento. É um outro investimento, é um investimento de branding. Então, você vai fazer um relacionamento, você vai fazer um jantar, vai fazer um almoço, que também é um ativo de mídia. E depois você entra com a ação de venda de lead direto. Ter essa clareza de ter esses dois investimentos separados e qual é o valor que você está investindo também ajuda a medir o resultado depois. Eu falo que marketing... Ele é matemática, né? Então, você tem que ter um investimento, depois você tem que medir esse resultado para você retroalimentar e, de fato, conseguir um resultado melhor. Mas tudo parte, qual é o objetivo que você tem com aquela campanha, do briefing e do público-alvo que você quer atingir. Porque a ideia, né, Laila, cá entre nós, né, como vendedor, eu como corretora, a gente sempre fala que você tem que fidelizar teu cliente. Sim. Se você não faz esse trabalho aqui, você não vai fidelizar. Amanhã ele vai ver, peraí, isso aqui não funcionou nada. Então, tem que ser o mais correto e o mais transparente possível, né, Sim. Laila? E a gente erra, né? Eu acho que o marketing hoje, ele permite experimentar. Então, pega um pedaço da sua verba, experimenta numa mídia. Deu certo, você segue ela. Não precisa começar a investir todo o seu dinheiro. Então, investe, faz o teste e depois você replica o resultado, entendeu? Tem aquela marca de escultura anos, que você conhece muito bem, que é da marca, que marca 50% do que você anuncia, ele vale. Mas qual é os 50%? Qual é? É verdade. É o segredo que a gente às vezes não conta. Ninguém descobriu até hoje essa questão do marketing. Agora, quando a gente fala, eu queria que você falasse para as pessoas aqui, esses projetos que vocês fizeram hoje, que são projetos importantes. Nós, o projeto do mercado imobiliário, tem o projeto do água, tem o projeto financeiro, tem o projeto de saúde. São projetos bem específicos, né? Isso acho que foi um lançamento de vocês, que agora, né? Há poucos anos que vocês fazem isso, né? Eu digo que a mídia tradicional, aquela mídia assim que a gente fala de xizinho do plano de mídia, vou comprar 30 inserções na TV, 160 inserções no rádio. Essa mídia, todos os veículos podem vender, né? Você pode fazer em qualquer plataforma, mas... Quando você traz um projeto cross-mídia para a mesa do anunciante, você está dando a possibilidade de criar uma ação, de criar uma interação. Só desculpa para o nosso ouvinte, o cross-mídia, explica o que é. O cross-mídia. Então, vou dar um exemplo. Porque, às vezes o óbvio para você é para o nosso ouvinte, né? O cross-mídia, vou trazer, por exemplo, acho que é muito fácil, que é a Arena Mundo Ric. A gente está há 15 anos no litoral do Paraná, já fizemos em Guaratuba, estamos agora em Caiobá. Ele é um projeto cross-mídia. Então, o anunciante, quando chega na RIC e compra uma cota de patrocínio, a gente tem diversas cotas. Você tem cota PMG, você tem cota de ativação. Então, depende do quanto você tem que investir para todo o bolso. Para todos os bolsos. Todos os bolsos. Esse projeto, ele é cross-mídia porque você tem todo um trabalho de divulgação da Arena para a audiência. Então, você tem TV, você tem rádio, eu tenho os portais, eu tenho muitas redes sociais. Então, para você ter ideia, esse ano a gente tem uma influenciadora que fica o tempo todo na Arena. A gente vai levar mais um time de influenciador, de família, de jovens, para também contar o que tem nessa Arena. E esse é um projeto que a gente desenvolveu jardins de verão para cada marca. Então, você tem uma farmácia com jardim bem-estar. Então, mais do que ela falar de remédio, ela vai falar o bem-estar que o produto dela traz. E como que ela vai falar isso? Ela vai oferecer massagem para o veranista. Ela vai oferecer uma palestra sobre cuidados com a pele no sol. Então, a gente trouxe as ativações de marca com experiências, porque eu falo que é quando uma marca, uma pessoa, ela pega a sua marca, ela experimenta, ela de fato está se conectando, entendeu? Então, acho que a Arena Mundo Ric é um dos projetos assim que exemplifica muito bem isso. A gente vai ter esse ano um lounge da Fiat, com a Jovem Pan, dentro da Arena. Então, você vai trazer música com carro, com verão. Então, você está falando da marca num momento de férias, mas aquele veranista está sabendo quais são os carros que a Fiat tem. Então, acho que essa é um projeto que representa muito bem esse cross de veículos de comunicação com experiência na praia, nas férias das pessoas. Esse na praia, vamos entrar mais para frente, mais profundamente sobre esse projeto verão. Eu queria que você falasse esses projetos que tem aqui na cidade, que são projetos na área de saúde, projetos na área do agro, que vocês fazem essas ativações aqui. Como que
esses nossos ouvintes que trabalham nisso podem entrar nesses projetos? Então, assim, a Não gente dizer, agora tem... tem aquele projeto, desculpa, tem aquele projeto que é maravilhoso, que é das famílias italianas, né? Que agora é um projeto que é arrepiante aquele, né? É emocionante. É. Eu assisti o primeiro episódio, ele é emocionante. Então a gente vai estrear um documentário agora em janeiro, contando a vinda dos italianos para o Paraná. Não é para o Brasil, é para o Paraná, né? São mais de 90 entrevistas ao longo dos 12 episódios. Então ele é um documentário e a gente, além do documentário na televisão, você tem pílulas de conteúdo que vão para as rádios. Na Top View vai ter um caderno contando mais sobre essas histórias, com fotos. Então, assim, é um documentário que ele mistura cultura, a parte de empreendedorismo, culinária. Então, assim, a gente vai poder contar isso em várias plataformas também, além É de chorar, da TV. né? Porque eu sei chorar. que as famílias... Para quando? Dá um spoilerzinho, para quando? 17 de janeiro. 17 de janeiro. Tá aí, né? 17 de E janeiro. o primeiro episódio vai falar assim, homens fortes, mulheres fortes. Conta a história, né? E muitas mulheres vieram sozinhas com os filhos. Entraram no navio e vieram. E tem histórias, assim, realmente incríveis. Então, separa o lencinho. Então, são esses projetos que vocês idealizam. Logicamente que daí tem né, a publicidade em cima disso, que quer estar ali junto, nesse momento, né, afetivo, emocionante, quer dividir, como você falou, né? Agora, nos outros projetos, eu vejo que o projeto também que vocês fazem hoje na área de saúde, fazem um evento todo ano, né? Um grande evento. O Prêmio Mais Saúde, que é um prêmio inédito, né? Então, inédito e até eu digo que ousado no sentido de Sim. é uma área tão importante, uma área assim vital, né, para nós. E por que não premiar as melhores práticas, né, dessas empresas, dessas clínicas? Então, é um momento premiar e festejar essas marcas, né? Então, eu digo que é um prêmio que ele é anual, então todo ano a gente traz marcas novas, você está também destacando. É uma festa, é uma comemoração, então a gente vai agora para o terceiro ano. Além disso, você tem na própria Top View Vidas Médico que conta assim, então, como o prêmio traz o CNPJ, que é Clínica e Hospital, na Top View você tem um caderno que traz o Vidas Médico, que é o profissional, conta a sua história. Então, você tem outras plataformas também para você falar sobre essa área. A mesma forma como você falou do agro, a gente tem um programa fixo todos os domingos, que já é, assim, campeão de audiência na RIC Record, estadual. Por que não fazer um prêmio para reconhecer as boas práticas dos agricultores? Também é um prêmio voltado para o CPF. Mas no Paraná, desculpa interromper, que as cooperativas são líderes, né? Hoje, de vendas. E referência, fortes, né? Líderes e referências. Né? Uhum. E esse prêmio, ele tem 3 pilares, né? Então, tem a parte de crescimento, né? Mas tem a parte de sustentabilidade e a parte social. Então, a gente olha, poxa, mas esse agricultor, esse profissional, ele olha essa terra, as pessoas que trabalham lá de que forma? Então, ele tem esses 3 pilares. É o 5º ano. A gente tem marcas, por exemplo, o Banco do Brasil, que já está há 5 anos patrocinando esse prêmio. Marca super fiel já conosco. Então, além de ter o programa fixo na grade, a gente criou esse prêmio e traz marcas, traz também, a gente fica quase 2 meses contando as boas práticas, porque mais do que o homenageado, a gente replica as boas práticas. Porque essa é a grande missão nossa, né? Replicar as boas práticas, contar as histórias aí de várias formas, em várias línguas. Muitas vezes você ativando marcas que não eram conhecidas, né? Exatamente. Prêmio, né? Você acaba trazendo, né, para a vitrine, né, várias marcas que hoje se envolvem, né? Sim. Mas daí finaliza, a gente está comentando aqui sobre o que o grupo faz em todos os setores, que hoje em dia conta o que é o Grupo RIC para as pessoas, quer dizer, hoje em dia, desde a mídia impressa, mídia televisiva, conta o que é o Grupo RIC hoje. Eu falo que quando a gente fala da empresa que trabalha, tem que ser da mesma forma que a gente conta, num podcast, num programa, ou com a família no almoço de domingo, né? Sim. Então, o Grupo RIC, ele é um grupo de comunicação e mídia, TV, rádio, digital, internet, mas mais do que isso, acho que é um pouco do que eu falei antes, ele é um grupo que conta histórias. Às vezes são histórias tristes, né? Às vezes são histórias que tem que também alarmar outros órgãos e falar, olha, aqui tem um problema, a gente precisa resolver. Então, muitas das nossas histórias viram ativos para mudar questões de leis. A gente já foi assim para a área pública também, pedir ajuda. Muitas histórias que a gente conta também ajuda as empresas a mostrar, poxa, além de vender esse documentário mesmo da Itália, né? A gente está contando história de empresas, mas não a empresa do varejo, quando a gente trouxe, tem o Condor,
a gente está contando a história da família, né? Daquele empreendedor, do fundador. Isso é muito mais do Sucesso que... custa caro, né? Exatamente. Então, assim, é mais do que um comercial de 30 segundos para vender o produto dele. Sim, Está contando o legado, né? A história. sim. Então, eu falo... Incentivando aquelas pessoas que estão começando também, né? Que é o mais principal. Exatamente. Mostrando onde ele veio, para onde ele foi, onde ele está, Que né? E daí no final a gente faz um programa, na verdade um prêmio, que é o prêmio Fecha o Ano com Personalidades, né? E daí você pega todos de todos os setores, né? E faz uma grande festa para justamente devolver. Acho que aí eu vejo que o grupo ele está devolvendo tudo aquilo que os anunciantes acreditaram naquele ano, está fazendo um prêmio para poder coroar. Acho que é isso que Olha eu que vejo. bela definição, eu gostei dessa definição. Eu falo que é a festa de fim de ano, né? Desses grandes líderes, homens e mulheres, que de fato contribuem da área pública, privada, da comunicação, que contribuem para o crescimento do nosso estado. Então, é muito gratificante poder reunir todas as pessoas e comemorar, festejar, dividir as boas Não práticas. precisaria, né? Vocês fazem isso como se fosse um... né? Eu estou agradecendo todas essas pessoas, faz uma bela festa com o smoking, né? Eu acho muito legal isso, você, entendeu? Estar despojado e ter esse momento com toda a equipe, né? Sim. Festa bonita, mostrando, não é legal, né? Não, e eu falo que é uma festa que você une os mercados, une os setores, né? Então você tem... As pessoas se conversam de todos os setores. Se conversam, brindam, então é um momento de celebração, de festa, e é um momento também que acho que traz assim, essa coisa do fechamos o ano, né? Vamos brindar esse ano, né? Então cada ano você tem desafios diferentes. 2025 com certeza foi um ano de alinhamento de arestas, né? De entender aonde cada marca é forte. 2026 a gente tem grandes desafios, é um ano com muitos feriados. É um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, de grandes esportes, né? Então, assim, é um ano para o varejo, para as empresas estarem muito firmes no que elas têm de planejamento. Todos têm que anunciar muito. Tem que anunciar muito. E não tem muito margem de erro, né? Esse é um ano que você não tem margem de erro. Então, você tem que estar muito certo do que você vai fazer. Então, acho que 2026 é um ano que vai ser de sucesso, mas para aqueles que traçaram um plano e vão seguir com muito foco, porque não tem margem para muito erro, não. Eu queria falar sobre o Projeto Verão agora, você deu alguns spoilers, mas o Projeto Verão, ele começou em dezembro e vai até que dia? Projeto Verão começa, na verdade, agora. Então, assim, janeiro já começa muito quente. Então, dia 10 de janeiro começa a Arena Mundo RIC, 15ª edição. Dia 9 de janeiro começa o Verão Maior do Governo do Estado, a Banda B Rádio Oficial, a gente já começa transmitindo shows já na sexta-feira do Alok, inédito também na praia. A gente começa o Verão dos Parques, que é um projeto com a Prefeitura de Curitiba, também em 8 parques. Então, assim, a gente está no Parque Barigui, Parque Náutico, são 8 parques que o Jovem Pan também vai invadir Curitiba. Dia 10 de janeiro a gente começa o Campeonato Paranaense, a RIC Record trouxe para a TV aberta o futebol de novo, né? Trouxe esse presente para nós, então a gente começa com tudo. E assim, então já começa, em janeiro já estreia também o documentário da Itália, né? O A Mesa. Então a gente já tem 5 grandes projetos já começando em janeiro, então é um verão que a gente está junto da população, junto da grande audiência, com grandes marcas. Tá, e essa publicidade que hoje em dia que você ativa lá, vocês já fecharam todo... Existe ainda espaço para entrar nesses projetos? Aquele que tá... Olha, a gente já tem muitas cotas vendidas da Arena, muitas cotas vendidas do Campeonato Paranaense, mas é um projeto que permite as ativações. Então, assim, mesmo futebol, você tem possibilidade de break, então você tem possibilidade de aproveitar, né? A própria Arena Mundo RIC, e você consegue ainda fazer ações de ativação. Colocar o nomezinho lá, só conversar aqui com o pessoal do comercial que ainda tem... Sim, converse. E marketing, a gente está aqui para criar ideias. Poxa, como é que eu posso levar a minha marca no verão? Então, a gente fez uma ação muito legal com a BID ano passado. De final de semana, levamos um carro e o BID conectou o som de um DJ na praia, no Sunset. Então, assim, ideias a gente sempre vai ter para viabilizar, para gerar essa conexão de marca. E assim, eu digo, marca não tira férias, vendas não tira férias, né? Sim, então, não tem que aproveitar janeiro. Mas você falou, de falar bem sobre o que o governo está fazendo pelas praias, né? Lá, o alagamento da praia, a ponte que depois de 30 anos, eu sei que vocês são à frente, né? De fazer queria que você contasse para o pessoal, a maratona que vai ter lá, acho que em abril, né? 3 a 5 de maio, a primeira maratona internacional do Paraná, na ponte histórica do Paraná. Eu digo assim, todo mundo deve estar nessa corrida. A gente já tem as inscrições abrem?
já abrindo as inscrições, foi recorde de venda. A gente teve até que fechar, já abriu de novo, já está quase tudo vendido. Então, Qual a expectativa de pessoas nessa maratona correndo? 20 mil inscritos. E se eu não me engano, eu até perguntei antes, eu acho que a gente já está muito próximo desse número, porque foi um sucesso de venda, assim. Eu digo que, por ser internacional, tem gente de outros estados, mas nós que somos paranaenses, quem já não ficou naquela fila do ferry, né? O ferry, na verdade, também tem no coração, né? Porque quantas histórias ali... Mas é um crescimento, e a gente estava conversando, né? Para o nosso litoral, o crescimento Sim. que vai ter explosão de construção de imóveis, de pousadas, restaurantes, porque, de fato, conecta o litoral, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um grande marco e 2026 já vai ter um crescimento expressivo. E essa infraestrutura que vai ter lá, logicamente vão vir pessoas do mundo inteiro e tudo mais. A publicidade, as pessoas que querem estar ali distribuindo, né, as suas camisetas, ou refrigerantes, ou água e tudo mais. Eu acho que deve ter ainda muito espaço, né? Para você poder fazer essas ações. Tem que né? correr, porque a gente tá já com muitas marcas já em prospecção, alguns segmentos já bloqueados. A parte de saúde já está bloqueado, de seguro já está bloqueado. Mas sim, entre em contato com a área comercial. Ainda tem possibilidade de patrocínio e ativações, né? Então, é uma Sim. corrida histórica, é um momento histórico. Então, as marcas que fizerem parte vão ficar no legado do Paraná, vão ficar na história do Paraná, né? Então, estar nesse momento, eu acho que as marcas que são fortes aqui, ou que querem se aproximar do paranaense, é uma grande oportunidade de... Vocês procurem aqui na RIC, eu tomando a liberdade. Sim, a sim. Laila, para poder. Você fala de Pode. ativações, você fala de brief, fala de tudo. Sim. Você sempre tem uma boa ideia, né? Sim, diz que o meu jargão tive uma ideia. Eu tenho ideias 24/7, se deixar. Não, você está falando lá, porque muitas vezes, às vezes, você pode, né, ter essa questão de um produto, porque nesta ativação, né, nessa maratona, é para todos os públicos, né? Desde aquele que trabalha lá na roça, vou dizer, até o bilionário. Na verdade, vai estar um do lado do outro. É verdade. Eu falo, correr, basta ter um tênis no pé. E a rua, né? A corrida é um esporte muito democrático, né? E a gente tem corrida de 5, de 10, de 21 e a maratona, que são de 42, né? Eu vou correr de 5, que é o que eu consigo. Mas eu acho que vai ser emoção. Qual vai ser o percurso? Desculpa, como é que é? Todos os percursos saem de Guaratuba. A arena de esporte, ela é montada em Guaratuba. Mas todos os percursos vão correr em cima da ponte. Todo mundo corre em cima da ponte, tá? Sim. Então, de 5. Tem a corrida de crianças, tem a corrida 60 mais também. Então, são 2 dias intensos. E vai ter muita diversão, assim. Vai ter algumas surpresas tem até da Jovem Pan. Da caminhada dos animais, que hoje em dia não pode ter ninguém. A gente tem a caminhada com a Jovem Pan, né? Já são 15 anos de caminhada lá no Parque Barigui já. É um sucesso também a caminhada também. Esporte é algo que faz bem para todo mundo, né? Faz bem para a cabeça, para o corpo, faz bem para as marcas. Então, assim, é algo que só tem benefício, né? Vai lá, estamos chegando quase ao final do programa. Bate-papo, como eu te falei, realmente é muito gostoso conversar, principalmente com alguém do marketing. Mas eu queria que você falasse aí de 2026, o que as pessoas podem esperar, que todo mundo fala Eu digo que sempre, faz 50 anos que eu ouço que o Brasil é difícil, que tudo é difícil, que tudo é... Agora vem eleição, agora vem Copa do Mundo, vem tudo. E cada ano a gente se suplanta, né? Nós somos muito... o brasileiro, ele consegue, né? Então, mas na tua visão, né, hoje em dia, dentro de um grupo de comunicação, eu queria que você passasse uma mensagem para o pessoal que está olhando de 2026. É um ano de desafio, mas é um ano de muito resultado. É um ano de consolidar aquilo que vocês acreditam como marca, como estratégia. Eu falo, nós vendemos 12 meses do ano, tudo vende. Então, olhe os desafios como oportunidade de crescimento, né? Cada feriado, o que você pode fazer antes e depois, como é que você pode crescer. Porque é um ano decisivo para muitas questões. E marketing, ele está sempre olhando como eu posso crescer. Então, acho que é muito mais olhar o copo cheio do que o copo vazio, né? Então, acho que... E traga para nós, traga para aí que é o desafio. Independente do tamanho da sua empresa, do tamanho do seu negócio, a gente tem soluções de fato para todo tipo de empresa do Paraná que busca crescimento. Então, busque aliados que estão junto com vocês para buscar o seu crescimento. Acho que isso é o mais importante. E eu queria deixar para o final mesmo, aqui o mercado imobiliário, né, de canto a canto.
Quando essa indústria imobiliária é um dos pilares da economia do país, e deixar aqui que você está aberta aí para poder fazer esses estudos também, porque eu vejo que o nosso setor, ele ainda é muito, não digo fraco, as pessoas não têm a coragem de investir o que deveriam de investir na publicidade, na venda do imóvel. Eu sempre vejo isso nessa minha experiência, né? Que poderia ver, tem cases aqui, por exemplo, como o grupo Avante, que fez um belo trabalho, né, com vocês, e está aí, que é a maior VGV da história de Curitiba, 1,5 bilhão. Se não tivesse uma ativação com um grupo de vocês, que teve, né? A sorte de ter lá no começo para vocês poderem fazer, e até hoje o Rosman agradece essa parceria que fizeram. Esse é um case que, falando até, eu acho que a constância. Então, o Rosman, ele tem um trabalho de marketing, de mídia com o grupo constante, né? Então, eu falo, pensa nos 12, você vende os 12 meses, você não vende só 3 meses. Então, crie um plano que você possa trabalhar os 12 meses. É mais agressivo no mês, investe um pouco mais, é menos agressivo no outro. Faz uma mídia, depois faz uma ação de relacionamento. E o Grupo RIC, ele sai na frente no mercado, né? O trabalho que você faz, acho que não tem como também não te parabenizar o trabalho que você faz com constância. Levar isso para o rádio, né? Levar isso para o digital, essas conversas. Então, você traz outras visões do mercado, né? Sim. Então, você fala de marketing, você já falou de cultura, já falou de esporte. Isso então, mesmo, que hoje em dia tem tudo a ver, né? Porque assim, a casa da gente é um ponto de encontro de tudo, né? De negócios, de marketing, de comunicação. Então, essa visão também que você traz para o negócio, de abrir, é muito importante, né? Então, acho que você nos dá a oportunidade de falar sobre o mercado de construção civil também de outras formas. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Te desejo muito sucesso. Em 2026 venham aí mais entrevistas, porque vai ser um ano que a gente, de fato, precisa ainda mais escutar os seus conselhos também. Precisa. Você veja, eu não sou no jornalista, eu estou aqui como um aficionado, como um amante da indústria imobiliária. E é tão bom quando eu converso com as pessoas e eu trago pessoas que são referências para mim. Nunca que fui pautado, né, por diretoria nenhuma dentro da rádio. Então, por exemplo, você está aqui porque eu vejo o teu belo trabalho que você está fazendo e é interessante para o mercado imobiliário, indústria imobiliária. E que as pessoas que estão nos ouvindo aprendam. Vem aqui em nome da Laila, vai lá conversar com ela, vai ver, porque se não for para anunciar aqui, for para anunciar no concorrente, ela vai falar, com certeza, falar, olha, isso aqui não é um projeto para nós. É verdade, é um projeto para lá. Porque você tem que fidelizar o teu cliente. Não adianta você querer vender alguma coisa que você não pode entregar. É verdade. Então, é basicamente isso. Então, quero agradecer muito, logicamente vai voltar, e acho que tem muitas coisas pela frente aí agora, e mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E nos vemos no verão, lá em Caiobá, hein, na Arena. Sim. Tá bom? E hoje, sábado, né, as pessoas já estão nos ouvindo, né, e vão ver, logicamente, todos esses projetos. Bem, conversei com a diretora de marketing do Grupo RIC, Laila Sol. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo Mariane Kucinski Capone, graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Positivo, pós-graduada em Negócios Internacionais pela McGill University do Canadá, curso de Marketing da Broxton College, Inglaterra, curso Luxo Aplicado à Gestão pela MCF Consultoria, e também a gestão, aplicada à gestão pela MCF também. O primeiro é expert em edição, né? Eu acho que nesse outro tem mais. Trabalhou na PDG Incorporadora, na BR Malls e no Pátio Batel. O currículo dela é muito extenso, mas vamos bater um papo durante esses 25, 30 minutos. Atualmente é consultora sênior da MCF Consultoria, em São Paulo. Ela tem uma experiência profissional em marketing e gestão de negócios com foco no consumidor final e ênfase nos segmentos imobiliário, automotivo e shopping center. A criação de projetos inovadores, o comprometimento e liderança para garantir sempre uma execução impecável permitiu conquistar grandes realizações e cases de sucesso. Obrigado por participar do Canto a Canto, Mariana. Para mim é uma honra estar aqui com você. Eu também. Então, eu queria que você, logicamente, a gente se conhece há muito tempo, conheço um pouquinho tua trajetória, não tanto, né? Mas lá, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo teu trabalho, né? Desde a época lá que você começou desenvolvendo projetos, logo depois foi para o mercado imobiliário. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para os nossos, né, ouvintes aqui,
a tua trajetória nessa área, o que te levou a fazer essa graduação, né, em comunicação? Bom, eu acho que é importante a gente colocar, né, assim, que tudo sempre que eu fiz foi sempre querer ser diferente, né? Então não importa se eu estivesse no shopping ou se eu estivesse na construtora, ou agora na consultoria, né? Eu acho que eu sempre tive essa vontade de não fazer o que alguém já tinha feito, né? Então isso é Sim, uma coisa que me motiva, assim, né? O que que a gente pode fazer nesse segmento que todo mundo acaba fazendo o que os outros fazem. Às vezes a gente vê melhorar um pouquinho, né? Mas realmente sim, criar algo do zero, assim. Então, você acompanhou um pouco lá no começo, né? Quando raramente se faziam stands de vendas, né? A gente tinha aquele sim. standzinho que era, né? Assim, a gente já começou fazendo entrega de empreendimento dentro de uma boate, dentro da Sim, Liqui. A gente fazia um barzinho, né? Trazia todo o boteco eu, para o stand de vendas. A gente sim. realmente para sair um pouco daquele lugar comum, né? Então, acho que, independentemente de aonde eu estive, acho que esse é o meu DNA, né? O que Assim, te de ter... motiva. Agora, pessoas como você, que eu estou aí no mercado há muitos anos, talvez seja como eu. Quando você já tem uma ideia, você coloca ela em prática, parece que aquilo ali já foi, né? Daí você tem que criar outra coisa. Não sei se nós somos movidos assim, né, Mariana? Sim, Porque você não fica, né? Pô, isso aqui já foi, né? Já fiz, agora vamos fazer uma coisa nova. Eu acho que isso que te moveu nesse tempo todo, inclusive na tua própria hoje em dia, né, você saiu de várias empresas que você trabalhou lá, PDG, depois você foi para a BR Malls, então acho que foram experiências que falou, pá, peraí, eu já, não digo que eu aprendi, mas já sei como é que é e agora eu quero um novo desafio, porque eu me lembro quando você falou, ó, foi sair para o mercado e fazer consultoria, e hoje em dia você está lá ao lado do nosso querido amigo Ferreirinha, sim. trabalhando, Eu e estou há eu, 5 anos. e eu vi lá em São Paulo agora, que ele faz um evento, feirinha todo ano, convidando aí os clientes e amigos, né? Onde você foi nomeada, né, em público, cuidando do real estate do Ferreira MSF no Brasil. Isso é muito importante, né? Não só para você, mas agora também a régua está lá em cima. E Sim. trabalhar com ele dentro dessa regra não vai ser fácil, né? Trabalho com o Ferreirinha oficialmente há 5 anos, mas eu tenho um relacionamento com ele desde fazendo cursos, né, Sim, dentro da MCF, quanto eles foram consultores também do Pátio Batel. Então, a gente tem uma relação aí de mais de 10 anos. E as coisas foram acontecendo, né? Então, eu comecei atendendo alguns projetos do mercado imobiliário e shopping center pelo meu sim, conhecimento e tudo mais. E a gente viu a demanda realmente de especialização. Então, hoje a gente criou essa vertical, né, de especializada nessa área. E isso faz com que, não que a gente não aprenda com as outras áreas, porque essa troca é uma das especialidades da consultoria, né, de atender de banco a perfume, né, assim, a pedra, tudo. tudo, né, assim, e acho que isso que faz realmente a gente conseguir sair da caixa, né, quando a gente vê, às vezes a pessoa trabalha sempre no mesmo segmento, ela acaba olhando só para aquilo, né, então acho que esse também é um cuidado nosso, apesar de ser, né, responsável pela essa vertical, eu também não me desconectar de outras áreas, porque é lá que a gente bebe a Sim, fonte, né? Assim, a gente aprende sobre alguma outra coisa, o que que um desfile de moda pode trazer, né, de experiência para alguma coisa. A parte da medicina está muito ligada hoje ao meu trabalho, né, que liga ao bem-estar e hotelaria. Tem uma pessoa dentro da MCF especializada nessa área, mas hotelaria traz muita sim. referência do que as pessoas gostam, por que que elas estão indo para determinado lugar, o que que tem nesse lugar. Então, como que a gente pode trazer isso para a sua casa, né? E de não experimentar só quando você está de férias, mas você viver em férias, né? Então, acho que tem muito aprendizado e é isso que a gente troca muito internamente, né? Eu vi até, falando no Ferreirinha, numa palestra que ele deu aqui, acho que foi até para o mercado imobiliário, acho que foi ano passado, falando sobre o protagonismo da casa, né, do morar, né? Sim, E você falando isso, hoje tem tudo a ver, né? Porque a casa, hoje em dia,
ela é um leque de oportunidade de tudo, que dali sai tudo, né? Desde o carro na garagem, os móveis, enfim, tudo que você trabalha tá ali, né, Mariana? Exato. O que a gente tem trazido muito, né, e agora eu falo especificamente do mercado mais alta renda, né, o que antes estava no hotel ou no spa já está no prédio e agora já está dentro do apartamento. Então, as coisas, né, assim, você não quer mais um banheiro de mármore maravilhoso, não sei o quê. Não, você quer um banheiro de mármore maravilhoso, mas que tenha um chuveiro, que tenha cores diferentes que vão te ajudar a relaxar no período da noite, uma ducha especial que vai te relaxar no pós-treino, uma banheira que traga tais benefícios. Então, ele deixou de ser o bonito para ser o útil, né? Assim, de trazer realmente várias coisas que são importantes para a tua saúde, né? Ainda é um luxo pelo preço, por não ter tanto acesso, né? Assim, então, ainda são equipamentos caros, mas que a gente vê uma tendência muito forte, né? Deixou de ser o tomar banho, para lavar o cabelo. Não, é um momento de conexão com você, é um momento que, principalmente mães, né? Assim, é um momento que tá ali sem os filhos, não sei o que, no momento dela, né? Assim, então, a gente tem trazido muito isso, né? A cozinha também, né? Assim, a cozinha gourmet, a cozinha isso, também é para esse momento, né? O que tem que ter nela para você socializar, para você poder interagir com seus amigos, tudo isso ajuda na sua saúde, né? Assim, então, o som dentro da casa, tudo. Então tudo está dentro da casa. Né? Até a iluminação, principalmente, né? A gente tem trazido muito isso, de o elevador ter uma luz diferente à noite, uma luz diferente de manhã, o jardim, né? Se você chega à noite, você tem um condomínio que você passa por um jardim, como é o meu, por exemplo, né? Eu passo num jardim até chegar em casa, ele tem que estar com a iluminação calmante da noite. Então, tem muita tecnologia ligada ao morar e à saúde, né? Então... Mas, Mari, eu sempre na minha vida, aí de 50 anos, eu sempre digo que todos nós temos sonhos, né? Sonhos, né? Aquele que está ali à beira do rio, ele tem um sonho de ter uma casa ali a 50 metros, e daí esse outro quer sempre alcançar. E quando a gente, acho que vocês falam muito disso, eu leio muito a empresa de vocês, o que vocês passam, e tem uma palavra que para mim é muito importante hoje nesse mundo, que são as experiências, né? Você viver de experiências, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, hoje em dia, que qualquer um pode ter uma experiência boa. Ele se protagoniza. Eu estava aqui fazendo uma entrevista no primeiro bloco com a diretora aqui de marketing do Grupo RIC, e ela falou sobre corrida, né, que vai ter agora a maratona lá na ponte, né, de Guaratuba. Então ela falou sobre, por exemplo, a corrida, a maratona, só precisa ter um tênis para você poder curtir. E eu falei para ela, você está dentro do lado de uma pessoa que pode ser um gari, pode ser uma tua funcionária, e está ali com um bilionário, né? Sim. E é um momento democrático, não é verdade, de fazer, mas é uma experiência, né? É uma experiência e, nesse caso, é uma experiência que ela se torna inédita, né? Você vai correr onde ninguém correu ainda, né? Assim, vai correr num lugar que vai ser fechado exclusivamente, né? Então, quando a gente fala do mercado de luxo, a gente aprende um pouco isso, né? O que a gente pode, e para qualquer categoria, né? Assim, o que a gente pode aprender com eles, né? É tornar alguma coisa, né? Assim, você pode, você decidir que eu vou fechar a ponte para eu correr? Não. Né? Assim, então, a partir disso, você já criou uma experiência que o dinheiro não pode comprar. Você pode ser milionário, você não é preço, é valor. É valor. Você não consegue fechar aquela ponte para você correr. Então, assim, oferecer isso, né? Uma empresa que estiver junto, né? O Grupo RIC, dentro dessa ação, vai marcar a vida dessas pessoas, que foi a primeira vez, né, que eu passei aquela ponte, né? Assim, então, acho que esse realmente, né? Assim, é o que a gente se baseia para trabalhar, né? O que eu posso trazer, porque a experiência, ela é efêmera, né? Assim, e ela vai muito do que você já viveu. Então, o que para mim pode ser uma experiência incrível, para aquele cliente que já viaja de avião, já tem isso, já é super mimado, né? Assim, o que eu posso trazer para ele que seja realmente... Então, acho que esse é o desafio, né? Assim, a gente usa muito uma expressão em vários projetos, né? O que para quem? Se a gente não entender o que, né? Assim, a gente definiu o que, mas se a gente não entendeu para quem,
pode ser que a gente jogue dinheiro fora, né? Assim, pode ser incrível, lindo, mas não vai causar o impacto que precisa. Porque esse para quem ele tem, ou ele não tem o nível de informação, né? Como a gente fala no mercado imobiliário, às vezes você leva um Arthur Casas, uma Patrícia Anastasiade para assinar um projeto numa cidade que ela não é conhecida, você está jogando dinheiro fora. Assim, é muito difícil agregar valor. Aquele... Exato. Ou você treinar aquele povo. Exatamente. Fazer aí o trabalho mas aí você tem que fazer um trabalho. É o que vocês fazem muito. Exatamente. Né? A gente tem que fazer um trabalho de dizer quem ela é, mostrar a relevância para daí apresentar. Para dar o valor. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu contratei fulano e não adiantou em nada. Tá, mas o que você fez para que esse público, né, esse para quem, tivesse preparado para dar valor a essa pessoa? Né? Então, é muito dessa, a gente fala, né, de educação de consumo mesmo, de educar aquele cliente para aquilo. Ou essa cidade não precisa dela. Pode ser que um arquiteto local faça um trabalho melhor ainda. Exato. E você usa essa verba para uma outra coisa, né, que vai fazer a diferença. Então, a gente fala muito isso, não tem o certo ou errado, tem essa escolha, mas essa escolha precisa a gente fechar todos os pontos, né? Assim, então, é isso que é importante. Mas, Mari, eu tenho assim uma comparação, e você vai entender o que eu vou comentar contigo. Você tem lá uma marca, Louis Vuitton. Você não precisa falar que a Louis Vuitton vende luxo. Ela já é uma marca de luxo. O que eu tenho notado ultimamente é que todo mundo quer vender luxo. E daí é luxo, alto luxo, AAA, sabe? É um monte de baboseira que não tem nada a ver. Sim. Mas também tem outro lado também, que eu quero que os nossos ouvintes escutem de você, é a questão do treinamento, né? Não adianta nada você querer ter uma marca se você também não treinar o seu pessoal, não saber que aquela pessoa, aquela mulher, que entenda também de bolsa, que entenda de relógio, que entenda de moda, entenda de perfume. Eu acho que, não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que claro. Eu acho que as pessoas têm que ter, né? Não adianta simplesmente, não, vou fazer um apartamento de luxo. Porque você pode ter um apartamento de luxo de 20 metros quadrados. Um hotel tem 20 metros, 16 metros, é um apartamento. E pode ter exatamente isso. Exato. Então, eu queria que você falasse isso para as pessoas pararem de errar. Entendeu? Quer dizer, vai fazer um projeto, chame alguém que conheça para fazer. Eu estava falando até nos bastidores, fizeram agora estão fazendo um treinamento para Motiva, quer dizer, foi... Movida, quer dizer, quanto tempo estão fazendo um treinamento para os funcionários? Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Eu acho que, primeiro, né, o Ferreirinha defende muito isso, vou aproveitar aqui a oportunidade, né? Luxo não é uma categoria, não existe um sindicato, não existe ninguém que regula o que é luxo. Então, qualquer um pode dizer que é luxo. Assim, então, luxo é muito mais uma percepção, né, assim, do que você entrega. Você pode dizer o que você quiser. Que eu não tenho como ir lá e multar você. Olha, você não entrou aqui no critério, você, né, como o champanhe, como não sei o quê, como não tem. Não tem, assim, um checklist que te obrigue, né, assim... Agora, então, essa percepção de realmente ser vem de tudo isso. Vem do atendimento, vem do produto, e não é tamanho, né? Assim, é o que você falou. A gente sempre fala, é o quanto você consegue agregar de valor por metro quadrado. Então, se você consegue ter em 20 metros quadrados um valor agregado, né, que realmente ele vai ter todo conforto, né, toda a excelência. Ele não vai, a gente sempre fala, luxo não te incomoda, luxo não dá trabalho, nada vai dar errado, nada não vai funcionar. Você não vai chegar lá e ligar o aquecedor e não vai funcionar. Você não vai chegar, tudo vai estar testado. Não vou te entregar a chave sem ter testado tudo, sem ter visto tudo, se está tudo funcionando, se está... Nada, né, assim... E desde o atendimento. Então, assim, se o corretor que vai fazer essa venda, ele não entende tudo que está sendo agregado de valor, né? A diferença, eu sempre falo, vai estudar pedra, vai estudar o que é granito, o que é mármore, o que é porcelanato, por que esse é mais caro, por que aquele, como é que faz o encaixe e tal, por que é tão mais caro esse tipo de acabamento. Você pode ter o mesmo mármore, só que com esse tipo de corte é mais caro. Por quê? Né? Se você não entender as razões que compõem o valor daquele produto, né? O quanto de mão de obra a mais, de especialização tem que ter para entregar isso, você não vai conseguir vender. Você não vai... assim,
achar, né, realmente... Você pode até vender, mas depois você cai do cavalo. É uma coisa que não é transparente. Você pode vender, na verdade, né, assim, alguém queria comprar. Vou te falar que acontece, né, acontece isso. Alguém quer comprar, daí não precisa nem vender. Agora, quando realmente precisa vender, precisa agregar valor, precisa mostrar o porquê que é diferente, aí você tem que aprender tudo, né? Então... Eu queria que você falasse, são também duas que me incomodam bastante, que é a questão do valor e do preço. Comenta o que é para os nossos ouvintes, que tem uma grande diferença para mim de preço e de valor, né? Sim. A gente, na verdade, a gente sempre usa o valor, né, assim, porque se você for pegar, assim, uma bolsa Dior ou Louis Vuitton, ou, né, assim, e olhar do que ela é composta, né, X metros de couro, tantos Sim. de não sei o quê, de acabamento, não sei o quê. Então, assim, o que torna aquela bolsa, né, com um valor tão diferente de uma bolsa da Arezzo, né, assim... Sim. Então, é tudo que envolve, né, assim, essa construção de valor. Então, assim, é o pertencer àquela marca, é fazer parte dessa comunidade, é você receber uma caixa incrível, você ter um atendimento maravilhoso, uma loja, né, assim, que te traga... As embalagens serem tipo... Compra uma embalagem lá do Boticário, uma blusa do Boticário, mas a embalagem às vezes maravilhosa. é maravilhosa. Exatamente isso. Então, a gente traz, né, assim, várias fontes, né, que a gente bebe da fonte do luxo. Eu vou te colocar assim, eu outro dia comprei 2 coisas ao mesmo tempo na internet, né, no mesmo dia. Comprei um produto de protetor solar, que é, né, assim, mais de uma marca internacional, 3 vezes mais caro do que o produto que eu comprei da Dior, que era um rímel. E aí, o da Dior veio numa caixa branca Dior, com laço Dior, com papel de seda da Dior, a embalagem prateada. Quando você abre, tem todo cheirinho Sim. da Dior, todo encantamento e custou, sei lá, 100 e poucos reais. O produto que eu comprei de protetor solar, que custou quase 500 reais, veio numa caixa enrolada num papelão para não cair dentro da caixa, toda desmilinguida ali. É isso. A experiência foi zero. São 2 produtos de beleza, 2 produtos no mesmo segmento, empresas grandes, empresas que... É uma escolha, né? Assim, o que você quer? Né? Assim, uma dessas empresas escolheu ser técnica. Ela é boa no que ela faz. Né? Assim, então, você paga pelo valor porque ela é técnica, ela entrega, e ela escolheu não ter um encantamento. Só que se ela tivesse encantamento, quem sabe ela poderia estar cobrando, né? Assim... esse valor muito acima do que ela cobra, porque ela só entrega a parte técnica, né? Assim, então, é todo esse encantamento, né, que a gente aprende com esse segmento. Então, isso que é importante. Agora, Mari, mais no mercado imobiliário, hoje em dia, a gente tem notado que existe certos, que você já falou bem aqui, âncoras que antigamente jamais poderiam estar dentro do empreendimento imobiliário, o hotel... Às vezes o próprio hospital, hoje em dia, que o hospital está se tornando como se fosse um hotel. Sim. Você está lá, a experiência. Você vai lá no Cílio, tem lá a Copenhague lá dentro, tem restaurantes maravilhosos. Parece que você não está, você vai no lobby. Então, cada vez mais, né, esse setor. Agora, o que você vê agora no real estate, no mercado imobiliário, em corporação? Por exemplo, no meu caso, ativação de você vender um produto de alto valor agregado, que seja lá o luxo mesmo, apartamento de 15 ou 20 milhões, essa pessoa que está comprando, ela demora muito para tomar essa decisão. Sim. Então, muitas vezes, eu vejo que as empresas, elas erram em querer forçar uma venda ali no começo. Não, a pessoa quer, muitas vezes, é o último imóvel da vida dela, ela quer saber que suba o prédio, que tem... Então, existe essa diferença, né, Mari, de você... percepção de você, não é aí, você está vendendo um estúdio ali que tem que fazer, acho que o trabalho, eu queria que você explicasse isso, porque é muito importante essa colocação que a gente faz e as pessoas continuam errando. A gente, volta e meia, nos convidam para fazer algum projeto no meio do caminho, né? Lançou, nossa, lancei, vendi 2 unidades, já fazem 6 meses, acho que eu errei tudo. Daí a gente olha e fala assim, olha...
assim, a gente pode até trabalhar para você, mas assim, não tem nada errado, né? Assim, o que o cliente, o incorporador precisa entender é que esse cliente alta renda, ele já mora bem, muito bem. Sim. Ele não vai se mudar porque a mulher engravidou e vai ter um filho e precisa de um quarto a mais. Então, assim, ele já tem o quarto, ele já tem... Então, o que vai motivar ele, né? Assim, não é necessidade, não é status, não é nada. Ele já, né? Assim, ele já mora num lugar bom, ele já tem bons vizinhos, ele já tem as garagens que ele precisa, ele já tem tudo que ele precisa. Se ele for mudar, ele não vai levar nada do apartamento dele. Então, ele vai no apartamento totalmente novo, pronto, com tudo mobiliado. Então, assim, o que traz, né, urgência? Né? Assim, é o que a gente fala, a gente tem que tentar, claro, para tentar acelerar um pouco, demonstrar escassez. Então, assim, se você quer a cobertura, que é o principal, quer a unidade mais alta, se você quer isso, se você quer aquilo, né? Assim, isso é um ponto que se você esperar muito não vai ter, mas no resto é aguardar, é ter a resiliência, né? O mercado de luxo é resiliente. Eu acho que esse é o ponto que o brasileiro ainda não aprendeu, né? Assim, não é à toa que são marcas de 200 anos, 300 anos que já passaram guerras, que já passaram crises de imagem, uma série de coisas. Então, assim, é resiliência, né? É aguardar, saber o momento certo, não incomodar esse cliente. Ele não vai aturar um corretor que fica mandando mensagem. Não. Ele vai se comunicar quando ele quer. Ele não vai tomar decisão baseado em preço. Olha, esse mês vou fazer uma condição especial para você. Ele nem... Isso não faz a menor diferença para ele. Ele vai realmente tomar a decisão quando ele achar que está na hora de tomar a decisão, né? Então, é importante entender esse tempo, né? Assim, e entender essa não necessidade. Então, é difícil. Acho que essa é uma das principais mudanças quando uma incorporadora sai de um segmento e passa para o outro. É entender esse timing. E geralmente, o mais curioso é que as unidades com valor mais alto são vendidas antes. Sim. E aí sempre a gente fala isso. A gente fala assim, tenho certeza que vai vender antes esse. Tenho certeza que vai vender antes esse. Deles, nossa, acabaram as coberturas. Nossa, acabou os andares altos. Acabou... Não sei. É porque é isso. Para esse cliente não faz a menor diferença ser 20% mais caro ou mais barato. Ele quer o melhor. Ele pode o melhor. Então... Agora, eu tenho notado ultimamente, isso que a coisa é minha, né, para os nossos ouvintes, desculpe as duas colocações assim que eu vejo, a gente fala do emergente e do milionário, do bilionário. Para mim, essas duas pessoas são totalmente diferentes, porque, para mim, eu sempre digo, às vezes quando eu vou falar em palestra para pessoas, vocês têm que procurar o emergente. O que quer dizer o emergente? O emergente é aquele que realmente está ganhando dinheiro muito rápido e nunca teve nada. Assim, modo de dizer, está ganhando dinheiro. Então, para mim, esse é o melhor cliente que tem. Porque ele é o momento dele. E aquilo que você falou do milionário já está tranquilo, ele já está na boa, está tudo mais. Eu digo que é mais fácil, às vezes, se convencer o emergente que ele tem para poder fazer, que é o grande comprador hoje do mercado. E graças a Deus, no mundo, hoje, tem muito mais emergente. Porque eu tenho notado, inclusive, até vocês já colocaram e outros também falaram, que hoje, ao contrário, o milionário, bilionário, ele está cada vez se clausurando mais, né? Ele quer ir para lugares que não tem acesso, ninguém vai e tudo mais. Mas é isso mesmo que eu vou te falar assim, Canto, um ponto importante que a gente tem que trazer é que não é porque é novo, rico, emergente e tudo mais que a pessoa, ela não seja... não tem educação de consumo. Exatamente, né? Categorização, então, exatamente. É importante a gente não colocar, né, assim, porque a gente sempre vê, assim, existe cliente que tem dinheiro a 4 famílias e que adora ostentar, que adora ter coisas, né, assim, com marca, com isso, com aquilo. Então, não necessariamente, assim como tem pessoas que nunca tiveram dinheiro e que continuam tendo uma vida muito tranquila e que não querem ostentar, não faz parte, né? E isso eu vejo muito aqui no Sul. A gente tem muito paranaense que vai para, né, um lugar que a gente vai muito, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e tudo mais, lá, né, Sinop. Tem muita gente de Sinop que tem uma vida não ostentação. Pode até ostentar dentro de casa, mas não gosta de falar, não gosta de falar o que tem. Então, a gente tem que cuidar, assim, para não colocar as pessoas nas caixinhas. A gente tem perfis de pessoas diferentes, independentemente de quanto tempo elas têm dinheiro ou não. O que é mais comum
é que essas pessoas que começaram a ganhar dinheiro muito recentemente, como, por exemplo, vendi minha empresa, tenho uma empresa de tecnologia, vendi minha empresa, ganhei um dinheiro da noite para o dia, ela ainda não... necessariamente, ela está começando a ver que ela pode mais. Sim. Então, ele é o potencial cliente que quer mudar de casa para uma casa melhor, né? Ele é a pessoa que morava num lugar mais simples e quer que a mãe more num lugar melhor. Então, ele necessariamente ele não está no melhor lugar, né? Assim, então, ele tem esse período, né? Assim, que ele está disposto a investir para morar melhor. Mas sempre é importante colocar, né? Assim, não é que ele conhece menos, não é que... Sim, porque às vezes, exato, né? Assim, às vezes ele pode ter muito conhecimento, ser uma pessoa viajada, ser isso, ser aquilo. A gente tem, né? Na própria MCF. A gente tem uma série nosso time inteiro. A gente vive esse mundo, né? Do cliente alta renda, do luxo e tudo mais, mas tem pessoas que demoram 2, 3 horas para chegar para trabalhar. Né? Assim, mas elas têm conhecimento, elas têm noção do que é o bom, do que é o certo, quais são as marcas, porque trabalham, né, com isso. Então, é importante a gente não... Eu não coloco em caixa, eu só digo assim que da dificuldade, às vezes a pessoa fala para mim, pô, peraí, quer famoso lead, né? Eu fico irritado com isso. Ficar esperando, né? Sim. O lead, esperando aquele... Pô, vai não. Se você quer vender valor, vá no melhor salão de beleza, Sim. vá na loja que vende produtos de luxo, que ali você vai cruzar com futuros clientes, né? Eu vou contar uma história, né, que você conhece com certeza. Era um corretor que trabalhava comigo na PDG e ele pediu pra gente dinheiro para ir na Swimix. Ele naturalmente, ele gostava de malhar, ele já era uma pessoa que malhava, então, né, já era uma situação, mas ele falou, eu preciso ir na Swimix, que a Swimix na época era a melhor academia, não sei se ainda é, mas era uma, né, assim, muito distante. Lá em Atlético, acho que Exato, mas era ainda muito distante das outras. E ele falava, eu preciso estar lá, porque lá o meu cliente está lá. E eu tenho boa habilidade, eu sou brincalhão, eu sou isso, aquilo, eu vou ficar amiga de todo mundo. E ele ficou. Ele ficou amigo de todo mundo. Todo mundo. Vendeu. Quem tinha Ferrari, quem tinha isso, quem tinha aquilo, era amigo dele. E ele vendeu para investidor. Ele conseguiu falar com essas pessoas e trazer eles para investir no terreno, para investir em 10% do projeto. Ou sei lá, ele achava que era para aquela pessoa. Mesmo sendo popular, mesmo sendo Minha Casa Minha Vida. Ele falava, não, você vai ganhar tanto. Então, ele não era o perfil do cliente final, mas ele olhava ele como sendo assim, é uma pessoa que tem dinheiro, e que se eu mostrar para ela que ela vai ganhar mais dinheiro com o que eu estou vendendo, eu vou conseguir fazer negócio. Então, acho que esse é o corretor que a gente precisa, né? Que é o vendedor geral, né? Exato, de tudo, mas é setores, que vai atrás, né? Eu quero estar onde essas pessoas estão. Que vai poder fazer. Mas quando você fala isso, eu vejo que hoje acho que a grande dor do mercado geral é a venda, é comercial. Você pode ter uma grande ideia, você pode ser fantástico, tem publicidade, tem grupos, tem o pessoal do marketing, tem tudo mais. Se você não treinar a tua equipe para vender, você está morto. Entendeu? Não adianta, na minha opinião, não tem como não fazer. Então, eu reforço que as pessoas têm que, hoje em dia, treinar. Tem que pegar lá, você quer vender um produto, você tem que chamar a Mariana e ir lá, fazer um trabalho que não é em uma semana, em 2 dias. Imagine você treinar uma equipe. Na verdade, não é... Eu vou te falar de um projeto que a gente fez, foram 2 anos, em que o nosso trabalho envolveu dar treinamento, e presta atenção, treinamento com uma stylist falando de como se vestir para os engenheiros. Tá? Não era só para o corretor, era para o engenheiro da empresa. Porque o que acontecia? Você leva a arquiteta super famosa lá do cliente, vai comprar um empreendimento de 25 milhões. Aí vai a arquiteta toda bonitona, arrumada, chiquérrima, chega lá, tá o engenheiro, que ele tem que se posicionar, que ele tem que dizer sim ou não para aquela arquiteta. Como é que ele vai se posicionar se ele tá lá de camiseta desgrenhada, tênis, calça jeans para baixo, sem fazer barra. Bota suja. Sabe assim? Então, não, eu sou engenheiro. Não, você é um profissional que precisa dialogar com esse outro profissional. Então, assim,
a gente fez um trabalho, assim, muito intenso. E no começo eles foram bem resistentes. E depois eles ficavam tirando dúvidas, né? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é aquele outro? Porque eles também sentiram que isso ajuda eles como pessoa, ajuda eles como profissionais e se posicionar no mercado. Então, eles perceberam a mudança de comportamento do entorno também, né? Então, eu acho que quando a gente fala de treinamento, né? Eu falo treinamento Claro, geral. de toda a equipe. De toda a cadeia, né? Exatamente. Que você tem exatamente. que acabar tendo. Agora, Mara, estamos quase chegando no final do programa, mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes justamente sobre isso, né? Quer dizer, primeiro, agradecer a Obrigada. Mari, chamo ela carinhosamente, que a Mari hoje em Curitiba, trabalha lá na MCF, mas mora em Curitiba, convive em Curitiba. Nós temos aí a grande oportunidade de vocês que estão trabalhando no Max ou querem trabalhar nesse setor de luxo, ou mesmo que não seja luxo, tentar fazer com que tenha valor o seu produto, que muitas vezes, né, tem que ter valor. E aproveitar, ligar para ela, ela sempre vai ser bem receptiva. Mas eu queria que você desse aí uma mensagem para as pessoas que trabalham nesse setor, que muitas vezes, que você falou, ele estava num plantão de vendas, você vai vender um apartamento de 20 milhões, ou 15 milhões, ou 7 milhões, não precisa o consultor, o corretor de imóvel estar ali do lado. Geralmente, o que eu faço? Deixa o casal ir lá, deixa ele visitar, deixa ele olhar, eles querem bater papo entre si do que você ficar ali do lado. Aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é a sala, aqui é isso. Aqui. E no final, né, lá serve um café, mas não em café em copo de plástico, uma cafeteira legal. Eu acho que tudo isso tem a ver, né, Mara? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse teu setor para essas pessoas que querem estar aí trabalhando e como que elas podem também almejar esse mercado que você, hoje em dia, habilmente trabalha. Eu acho que é não se acomodar. Hoje a gente tem informação disponível em todos os lugares, né? O Ferreirinha fala muito isso, né? Ele fala assim, Ferreirinha, não consigo ler que eu durmo. Lê em pé. Essa é a frase. E esse ler em pé, entendam para tudo. Né? Assim, eu não gosto disso. Aprenda. Assim, não tem eu não gosto. Se o meu trabalho demanda isso, vai atrás, né? Assim, então, eu não gosto de gente chique porque é snob, eu fico com vergonha. Então, vai procurar outra coisa. Não vai trabalhar, não vai querer vender apartamento. Então, assim, encontre, né, assim, aquilo que precisa ser desenvolvido na tua área e invista nisso, né? E vá atrás, porque conhecimento nunca esteve tão disponível como agora. Exatamente. Em qualquer lugar, você tem curso de graça, você tem milhões de podcasts, milhões de livros, milhões de coisas disponíveis, né? Então, se você quer realmente ser alguém nesse mundo, assim, não fica ali sentado esperando um lead, porque isso não vai te transformar num bom profissional. Imagine você pegar, sair agora, entrar lá no YouTube, pegar as palestras que o Ferreirinha fez, que a Mari estão lá, é de graça. Você só ficar anotando ali. Na verdade, é uma coisa assim, fantástica de ver. Mari, mas eu agradeço bastante. Com certeza que você vai vir aqui com mais vezes. Eu acho que os projetos aqui em Curitiba é uma cidade que dizem que é uma cidade ainda testa, né? Sempre falo que Curitiba e Belo Horizonte e Campinas são as 3 cidades que se deu certo em Curitiba, dá certo no Brasil todo, né? Mas eu vou te falar, no mercado imobiliário é uma das cidades com a melhor qualidade de produto. De construção. De produto, assim, o que a gente entrega aqui... E o preço não é. E o preço ainda é achatado. O preço ainda não. Mas é que o terreno também não é tão caro quanto alguns lugares, né? Assim, mas é uma cidade modelo para muitas construtoras. Não, que acaba tendo. Bem, conversei com Mariane Kucinski Capone. Obrigado mais uma vez por estar aqui presente com a gente. Obrigada, Canto. Obrigada a todo o time aí da RIC. Espero vocês no próximo sábado. Um excelente final de semana.